Muito bem. Então, começando a nossa aula de hoje, eu irei falar sobre testes para transformadores trifásicos, tá? Na área aí, principalmente na área de potência, tá? SEP, Sistemas Elétricos de Potência. O foco da nossa aula tem sido transformadores aí de distribuição, basicamente, tá? Então, eu vou focar aí nesses testes, né? Nesse tipo de análise, né? Para esse tipo de aplicação específica, mas pode ser ampliado para outros tipos de transformadores também, tá certo? Porque as características básicas de um transformador, indução magnética, né? Lei de Faraday, lei de Lenz, tá? Lei de Ampère. Então, esses conceitos são mantidos e podem ser estendidos aí para diversos tipos de aplicação. Então, para essa aula, eu coloquei aqui alguns objetivos, sendo o primeiro a apresentação de testes práticos para transformadores trifásicos de potência. O segundo objetivo da aula de hoje seria o modelamento dos ensaios, tanto em vazio quanto em curto-circuito, para transformador de potência. O estudo do rendimento para diversos níveis de carregamento, né? Então, quando eu estou, por exemplo, a 20%, 50%, 80% e 100% de carregamento, a gente vai estudar o rendimento para essas aplicações. Na sequência, vem a regulação de tensão, que eu comentei um pouco na aula passada, mas aqui a gente já entra no conceito de PU, por unidade, né? Eu comentei na aula passada, eu não lembro se cheguei a falar mais a fundo dessa parte de PU, mas em transformador, sistema elétrico de potência, a gente usa bastante, né? Por unidade, porque conseguimos refletir ali os impactos de alta, baixa, né? Os impactos na impedância, a gente consegue refletir tudo para uma mesma base. Isso acaba ajudando muito, tá? Nas análises que envolvem principalmente aí transformador em circuitos de potência. E por fim, eu deixo um estudo de aplicação prática em transformador de distribuição. Esse estudo prático, não sei se vai dar tempo de fazer na aula de hoje, mas eu passo o conteúdo teórico inicialmente, e se sobrar um prazo maior, aí eu foco nessa aplicação prática, porque a aplicação ela vai ser mais extensa do que das últimas aulas. Então, se sobrar pouco tempo, eu vou dar preferência para continuar esse conteúdo na aula de amanhã, né, dessa parte de aplicação, e se sobrar um tempo nessa aula de amanhã, eu coloco uma aplicação em Psim para que vocês possam entender também como funcionaria. Quero simular um transformador trifásico real. Como que vai ficar no Psim? Então, a gente vai parametrizar e com base nessa aplicação prática, nós iremos pegar esses dados e verificar num aspecto computacional em ambiente de simulação, certo? Então, os objetivos são esses, e partindo para o primeiro, vou falar sobre testes, tá? Então, testes de transformador trifásico. Temos o seguinte: as características de desempenho do transformador, elas podem ser obtidas dos circuitos equivalentes. Então, vocês já estudaram, obviamente, circuitos elétricos 1, circuitos elétricos 2, estão estudando agora, né? Então, já devem ter um bom conhecimento das
teorias dos teoremas de circuitos elétricos, e a gente acaba aplicando esses teoremas em circuitos equivalentes para transformador, para máquinas em geral, né? Máquinas elétricas. Então, com esses circuitos equivalentes, é possível analisar diversos aspectos, conforme a gente vai estudar, tá? Nessa aula de hoje. Os parâmetros do circuito equivalente, eles são determinados pelos dados de projeto ou pelos dados de teste. Os testes, ou ainda os ensaios, são os seguintes: ensaio em vazio e ensaio em curto-circuito. São dois tipos, tá? Para essa determinação, para determinar dados em vazio, dados em curto-circuito, nós vamos utilizar um modelinho aqui, onde eu tenho lado de alta, conhecido como lado 1, e lado de baixa, conhecido como lado 2. Tá? Então, o transformador sempre teremos esse aspecto. Pelo menos 90% dos casos eu tenho um lado que a tensão acaba sendo maior que do outro. Então, eu vou chamar alta tensão de lado 1, baixa tensão de lado 2. Ok. Falando um pouco sobre o ensaio em vazio, temos que, alimentando com tensão nominal, né, pelo lado de baixa tensão, o enrolamento, o lado de alta tensão deve estar em aberto. Então, nesse tipo de ensaio, a gente acaba aplicando a tensão nominal do lado de baixa, tá? Do lado de baixa tensão. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vou medir a potência ativa para a situação em vazio, a corrente vazio, né, quando eu não tenho carga na saída, e a tensão a vazio. A gente chama de PO, potência ativa, e O, corrente em vazio, e tensão a vazio chamamos de VO. O diagrama, o esquemático, né, para essa ligação seria lado 2, sendo instrumentalizado aí com watímetro, amperímetro e voltímetro, e o lado 1 seria um aberto, tá? Ah, professor, mas espera, está aberto aqui, não tem carga, né? Exatamente. Ah, se não tem carga, então não tem potência, não tem corrente. Negativo. Por quê? Porque o transformador, a ser analisado, ele é um modelo real, tá? Um modelo real. E aqui, inclusive, está sendo colocado por fase. Então, é como se eu tivesse uma ligação, por exemplo, estrela, onde existe uma fase e o neutro, tá? Ah, e se fosse delta, seria fase, fase, porque não tem neutro. Mas a gente vai fazer um estudo por fase. E depois, como o sistema ele é trifásico, podemos ampliar, né, essa análise através do 3, né, se for parâmetros de fase, ou raiz de 3 para parâmetros de linha, ok? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma tensão no lado 2, injeta-se uma corrente, essa corrente vai induzir aqui correntes parasitas no núcleo, e além do alinhamento dos domínios magnéticos, e isso traz a especificação de perdas Foucault e de perdas por esterese. Então, essa corrente circulando vai ser representada aí basicamente por uma resistência de aquecimento do núcleo ferromagnético e uma reatância de magnetização que irá representar o alinhamento dos domínios magnéticos para que haja uma interação do fluxo magnético do primário com o secundário, tá? Para que ele se concatene aí entre as bobinas. Então, o teste em vazio, ele tem esse aspecto, é um
É uma visão mais clara, né, do que nós estamos fazendo em relação ao núcleo. Estamos verificando resistência, estamos verificando aí a indutância de magnetização. Agora, conforme eu disse, né, para cada tipo de ensaio, para cada tipo de teste, existe um circuito equivalente. Então, no teste a vazio, temos aqui um modelo que é referido para o lado 2, tá? O lado de baixo. Então, o que acontece? Tem uma tensão VO, essa tensão faz circular uma corrente IO. Só que o que acontece? Se eu tenho um modelo referido para o lado de baixa tensão, eu não tenho mais aquele N1, N2 no meio. Eu já fiz o espelhamento das impedâncias, tá? Então, eu tenho aqui R1 e J1 e R'2, J'2. Os parâmetros de linha aqui seriam referentes ao espelhamento. E o que acontece? O lado de alto estava em aberto. Então, se eu espelhar aqui uma carga infinita, eu tenho ainda, independente da relação, né, uma carga infinita. Então, para carga infinita, eu tenho corrente que circula nula. Então, se eu tenho uma corrente nula, a corrente IO passa aqui por esse trecho e vem para o núcleo, que é representado por RP, resistência de perdas, por aquecimento principalmente, e JXM, que seria a reatância de magnetização. Então, esse IO é dividido em duas correntes, IM e IP. Sabendo que o I'2 é igual a zero, e considerando que ΔV é muito menor que VO, pode-se redesenhar esse circuito, tá? Então, ó, esse ΔV, ele sendo muito menor que o VO, eu posso fazer uma aproximação na qual eu tenho um circuito equivalente do transformador em vazio, tá? Então, aqui seria o circuito completo e aqui eu tenho um equivalente em vazio. No equivalente em vazio, como eu considero essa queda muito baixa, eu tenho este VO exatamente sobre os parâmetros de núcleo. Então, eu tenho este novo circuito, tá? Para esse circuito, é bem tranquilo, não tem muito segredo, é uma resistência em paralelo com uma reatância de magnetização. Circuito paralelo, a corrente muda e a tensão é a mesma. Então, para determinar os parâmetros, principalmente aqui de resistência e reatância, basta aplicarmos aquela teoria de circuitos elétricos, né? Então, puxa, eu medi no ensaio vazio do meu transformador, eu medi parâmetros de tensão, corrente e potência. Então, se eu quiser determinar o valor dessa resistência, basta fazer tensão ao quadrado, que foi medida, dividido pela potência, que também foi medida. Então, são dados práticos, puramente práticos. Então, eu vou obter um valor de resistência de perdas para o núcleo, que também é basicamente um valor 100% prático. Tá? Então, tem o primeiro parâmetro, que seria a resistência do núcleo, e o segundo parâmetro, que seria o XM, nós determinamos através do diagrama de fasores, tá? Diagrama de fasores. Então, o que acontece? Essa corrente IO, ela é uma resultante, tá? Ela é uma resultante. Só que eu tenho o IM, né? Seria a parte complexa, que fica aqui com o JXM, e eu tenho o RP, seria a parte real. Então, entre essas componentes, né, IM, IR e IP, eu tenho um ângulo ali de 90 graus.
Então, eu posso aplicar ali o teorema de Pitágoras, né, onde o IP ao quadrado mais o IM ao quadrado seria igual o IO ao quadrado, certo? Legal. Então, se o IO ao quadrado é a soma dos quadrados, que é o teorema de Pitágoras, se eu quero o IM, basta passar o IP para o outro lado subtraindo. Ficaria IO ao quadrado menos IP ao quadrado. Tá? Por que disso? Porque a reatância indutiva é a tensão sobre o indutor, que é o circuito paralelo ao próximo VO, né? O próprio VO, melhor dizendo. Então, por termos a tensão já definida, eu preciso definir a corrente. E o IM é essa relação de Pitágoras. Então, dividindo VO por IM, eu tenho essa raiz quadrada, onde o IO eu conheço, medi. O VO também medi. Então, dados práticos. E o IP? O IP eu não cheguei a medir essa corrente aqui de perda no resistor. Mas eu medi o quê? Eu medi potência útil, potência ativa, tá? Então, se eu quero a corrente, eu faço o quê? Potência dividido pela tensão elétrica, tá? Então, fazendo essa conta, eu tenho essa conta, montando, né, essa expressão, eu tenho a fórmula final. Então, a fórmula final seria a reatância indutiva igual a tensão a vazio dividido por essa raiz quadrada da corrente a vazio ao quadrado menos potência sobre tensão ao quadrado. Tá? Essa seria a formulação para reatância de magnetização, assim como nós temos também uma formulação para resistência de perdas. Tá? Muito bem. Então, tendo essas fórmulas colocadas, podemos observar que esses valores eles são referidos para o lado 2, tá? O lado 2 do nosso transformador, que equivale ao lado de baixa tensão. Por que disso? Mais uma vez, se observarmos esse circuito, existe uns parâmetros de linha, né? Parâmetros de linha vêm daquele estudo do transformador ideal, que demonstra que impedâncias devem ser refletidas pela relação de transformação ao quadrado. Então, devemos sempre trabalhar ou do lado de baixa, ou do lado de alta, ou ainda, a gente vai ver no estudo, né, o estudo prático mais adiante, ou ainda no modelo PU, tá? Modelo PU. Modelo PU, ele traz aí a característica de termos um circuito elétrico sem lado referido, a princípio. É um circuito neutro. O que é muito interessante, o que é muito vantajoso, porque se eu tenho o modelo em PU, eu pego a impedância de base e converto para alta ou para baixa. Tá? Eu tenho um circuito inteiro. Então essa resistência vale quantos ohms? Não vale tantos ohms, vale tantos PU, reatância de dispersão, tantos PU, magnetização, perdas, PU, tudo em PU. Tá? Então é um aspecto interessante. A princípio pode parecer estranho, né? Um circuito elétrico inteiro por unidade, porque quando você vai calcular, quero calcular corrente elétrica, corrente é dado em qual unidade? É por unidade, tá? PU é um percentual. Tensão, percentual. Impedância, percentual. Então, quando você vai fazer essas contas, tem que ter também um cuidado redobrado, né? Você não está trabalhando ali com grandezas, então para você confundir 0,8 PU com 0,5 PU, puxa, é PU e PU, o que que muda? Muda que um é tensão e outro é corrente. Só muda isso, pouca coisa, né? Então, esse aspecto da análise em PU tem que ser levado em consideração também, não ter essa confusão. Não tem, 10 amperes.
127 volts. Não, não tem isso. Um PU, 0,2 PU, 0,85 PU, pode dar um número quebrado. Uma impedância, uma corrente, uma tensão. Então, tem que ter realmente mais cuidado na parte de conta, tá? Na hora de desenvolver os exercícios. Antes de partir aqui para o ensaio em curto, alguma pergunta sobre o estudo em vazio, ensaio em vazio do transformador? Aqui tranquilo, senhor. Ok. Deixa eu ver no chat. Aparentemente, não temos nenhuma pergunta aqui no chat. Bom, então vou seguir aqui. Falando agora sobre ensaio em curto-circuito. O ensaio em curto-circuito consiste em alimentar, geralmente, tá, a alta tensão do transformador com a corrente ICC, em frequências nominais, mantendo-se a baixa tensão curto-circuitada. E para esse ensaio, iremos medir uma tensão VCC, potência PCC, e a corrente ICC do transformador, que faltou aqui, né? Mas o ICC que a gente vai injetar é a corrente nominal que pode ser observada na placa do transformador. Com este ensaio, determinam-se os parâmetros R1, R'2, X1 e X'2. Tá? Isso daqui é interessante, né? A gente vai entender a relação do espelhamento, né? Quando eu determino o circuito equivalente para um lado do transformador, a gente está referindo ele todo para o lado de baixa ou para o lado de alta. Então, quando eu determino os parâmetros, por exemplo, de secundário, né? Eu tenho o parâmetro linha. Se eu quiser verificar efetivamente como que é visto esse parâmetro do lado do secundário, tenho que fazer a relação de espiras ao quadrado para impedâncias. Então, a instrumentação é feita no lado 1, lado de alta tensão, tá? Amperímetro, watímetro e voltímetro, que é o lado que eu vou alimentar o transformador, e o lado de baixa, curto-circuito. Tem um aspecto interessante, né? Puxa, por que realizar esse ensaio no lado de alta tensão, não no lado de baixa? Né? Por que disso? Algum palpite aí? Alguém? Talvez por causa das perdas do próprio transformador? Então, não necessariamente, porque ó, o transformador ele vai ter espiras lado 1, independente se é alta ou baixa, e um número X de espiras do lado 2, né? Além do núcleo. Só que o núcleo, ele foi estudado anteriormente, no ensaio vazio. Aqui no ensaio em curto-circuito, nós vamos analisar as características das perdas das bobinas, tá? Então, o núcleo já foi visto. Agora iremos analisar as perdas das bobinas. Então, não seria por isso, exatamente, tá? O que acontece é o seguinte: quando eu tenho alta tensão, eu tenho um fio fino sendo enrolado, tá? Muitas voltas, muitas voltas. Por quê? Se eu tenho muitas voltas, eu tenho um número enorme de espiras, e um número enorme de espiras equivale a uma tensão alta induzida elevada. É isso. Agora, o lado de baixa tensão, eu tenho poucas espiras. Poucas. Só que dá para se analisar dois aspectos. Poucas espiras porque eu tenho baixa tensão
poucas espiras, porque eu tenho, dependendo, uma corrente que é muito maior, tá, do que o primário, dependendo do quão baixa é essa tensão, e porque também eu preciso de um certo volume para enrolar fio grosso. Então, eu tenho essa janela aqui do transformador. Para enrolar um fio de seção pequena, eu passo ele aqui, depois eu passo aqui de novo, praticamente. Não tenho muita diferença em termos de espaçamento. Agora, quando eu estou passando fio grosso, eu começo por aqui, na próxima volta eu já estou aqui em cima, na próxima volta eu já estou aqui, porque o fio é grosso. Aqui o fio fino eu consigo enrolar muitas vezes praticamente sem sair do lugar. Fio grosso não, eu dou uma volta, depois eu já estou mais para cima, eu vou enrolando. Por quê? Seção maior, né? Seção maior, eu vou necessariamente dar um número menor de voltas, um número menor de espiras. Só que o que acontece? A seção é maior. Seção transversal do condutor é maior. Em qual lado? Baixa tensão. Então, pare e pensa, o ensaio é do quê? De curto-circuito. Então, curto-circuito significa uma corrente severa ali circulando pelos condutores. Se eu tenho essa corrente altíssima circulando, o que acontece? É interessante que seja do lado que eu tenho fio grosso, né? Então, o lado que eu tenho fio grosso é o lado de baixa tensão. Certo? Então, é isso que a gente analisa. A gente acaba analisando esse aspecto aí de, de ensaio para curto-circuito, né, com base aí nas características de estudo de materiais, né, tecnologia dos materiais. Então, se a seção ela é maior, eu posso ter uma circulação maior de corrente, por consequência. Muito bem. Então, nesse ensaio, né, ensaio em curto-circuito, temos um modelo referido para o lado 1, tá? Modelo para o lado 1, o que acontece? Eu aplico aqui uma tensão que é baixa, baixinha, ali de 3 a 7% do valor nominal. Então, puxa, 3 a 7% do valor nominal? Ah, mas você está no lado de alta. Mas, puxa, 3%, puxa, pensa lá, 3% do valor nominal da alta tensão. Pô, é tranquilo de aplicar, né? Não vai ser exatamente aquela alta tensão. Não, 3%. Então, é tranquilo. Só que o que acontece? Eu estou fechando um curto. Se eu fecho um curto, eu estou monitorando quem? A corrente de curto-circuito, né? Porque eu não quero danificar esse transformador, eu não quero danificar as bobinas. Eu quero apenas fazer um ensaio. Eu quero fazer um ensaio. Então, o que eu faço? Eu fecho o curto-circuito na baixa tensão e eu analiso essa corrente. Vou aumentando, portanto, esse potencial, tá? Então, pensa lá, tem um variac, vou aumentando a tensão, o transformador, né? Mas eu estou trabalhando do lado de alta, né? Então, eu vou colocando, aplicando uma tensão ali de 3 a 7%, né, em termos práticos, que faz com que apareça uma corrente de curto-circuito para esse potencial, né, neste transformador, que seja equivalente à corrente nominal do transformador em carga. Tá? Não sei se ficou claro, mas de forma resumida. Se eu alimento o transformador com tensão nominal, na alta tensão, e eu estou a plena carga, ou seja, parâmetros nominais, tá? No transformador. Tenho carga nominal, tenho corrente nominal, tenho tensão nominal, tenho potência nominal. Então, se eu estou com os parâmetros nominais, eu tenho isso, tensão nominal e corrente nominal. Então, quando eu estou ensaiando em curto-circuito, eu vou analisar a corrente nominal, mas a tensão não será nominal. Por quê? Porque eu não estou com uma carga nominal, eu estou fazendo um ensaio. Isso é importante entender. Então,
Para esse ensaio, eu vou analisar essa grande corrente, essa corrente nominal que vai circular pelas bobinas, tanto primário quanto secundário, tá? O primário aqui, lado 1, alta tensão, o secundário, lado de baixa tensão, lado 2. E perceba, se eu estou injetando uma corrente nominal, tá? Esse trecho aqui, esse ramo do núcleo, ele é desprezível. Por quê? Porque a corrente IO, embora seja uma componente distorcida, cheia de terceira harmônica, ela é baixa, tá? Ela é baixa. Então, se ela é baixa, ela não interfere nessa análise. Não vai interferir na análise. Por quê? Porque se eu tenho aqui uma corrente que é, por exemplo, 5% da corrente nominal, tá? Poxa, 5%, então 95% do fenômeno a ser observado no ensaio de curto-circuito está sobre as bobinas, certo? Então, é aquela aproximação que eu comentei, né? E outra característica, o núcleo, ele tem uma alta impedância, tá? Uma impedância muito elevada se eu comparar com os parâmetros das bobinas. Então, o que acontece? No ensaio a vazio, eu considerei tensão de alimentação, praticamente a tensão no núcleo. Por quê? Porque como a corrente era baixinha, eu estava injetando apenas IO, eu tinha uma queda de tensão baixinha. Então, aquela queda de tensão, já que eu tenho impedância pequena, uma corrente pequena, a queda de tensão é praticamente desprezível. Então, a tensão de alimentação era a tensão no núcleo. Aqui não, aqui eu estou injetando uma corrente nominal. Então, então eu tenho uma queda de tensão que será uma queda também nominal, tá? Uma queda alta. Então, a tensão que chega no núcleo já é uma tensão muito menor, tá? E como essa corrente aqui, ela é bem menor do que a corrente de curto-circuito, esse trecho ele é desprezado, porque a maior parte da corrente fica circulando pelo curto-circuito, né? É bem simples, basta pensar, eu tenho uma instalação residencial funcionando, pego uma tomada e fecho um curto. O que acontece com a entrada? Desarma. Por quê? Porque toda a corrente da instalação foi para o seu curto-circuito, né? Mas espera aí, mas por que toda a corrente vai para curto-circuito? Porque é a corrente que é o caminho mais fácil. Não tem muito segredo, né? Todo mundo quer caminho mais fácil, né? Se eu tenho um trecho cheio de zigue-zague, um trecho cheio de volta para chegar num ponto, e tem um em linha reta, eu quero em linha reta, é o mais fácil, né? Então a corrente elétrica também vai preferir o caminho mais fácil. Se eu tenho alta impedância aqui, né? Eu tenho um elemento que está impedindo, efetivamente falando, né? E de forma análoga também, está impedindo a minha circulação, o que eu faço? Eu vou para o caminho que não tem impedimento nenhum, que é um curto-circuito, caminho livre. Então, esse é o aspecto assim mais prático, mais, com um viés mais físico, né? Não olhando apenas isso daqui como um circuito elétrico, tensão, tem impedância, então lei de Ohm, lei de Kirchhoff, duas mais, não, analisando de uma forma mais prática, tá? Sempre trazendo ou sempre tentando trazer aí uma visão mais prática da coisa para vocês. Muito bem. Então, se eu tenho, esse circuito para o lado 1, no ensaio de curto-circuito, e o núcleo, ele é desprezível, eu tenho um circuito equivalente, que é basicamente uma resistência em série com uma reatância indutiva, tá? Um ZCC. E aqui é interessante, tá? Vou comentar um ensaio de curto-circuito, eu estou focando bem, porque é um parâmetro que a gente analisa no CEP, tá? Sistema Elétrico de Potência. Então, o transformador, esse daqui é o modelo completo, né? Eu quero fazer uma análise de qualidade e eficiência da máquina. Eu quero
estudar a máquina, o transformador específico. Eu vou estudar a eficiência dele, eu vou estudar o rendimento, qualidade, tá? Perdas. Eu vou fazer o estudo da máquina. Então, você analisa esse circuito. Tá? Agora, eu vou estudar o sistema elétrico como um todo. Então, você analisa os parâmetros de curto-circuito. Tá? Por quê? Porque, primeiro, parâmetro do núcleo é alta impedância. Tá? Alta impedância. E se eu estiver analisando 10, 20, 30 transformadores com esse circuito equivalente associados, vai ficar muito difícil. Muito complexo. Estou falando de um sistema elétrico. Então, é muito mais tranquilo eu fazer essa simplificação, onde eu fico apenas com uma impedância série, do que ter todo esse circuito, já que eu estou querendo analisar o sistema elétrico e não a máquina. Tá? Nossa máquina aqui estática, né? O transformador ele é estático. Existem máquinas rotativas, né? Os motores, geradores. Aqui estamos falando do transformador. Então, se eu não vou analisar o transformador, eu posso levar em consideração apenas o ensaio de curto-circuito. E daí nós temos alguns aspectos também. Então, se eu estou trabalhando na transmissão, puxa, transmissão, reatância indutiva é, sei lá, 20 vezes, né, 15, 20 vezes maior que a resistência. Então, posso fazer mais uma simplificação. Então, eu levo em consideração só a reatância de dispersão do transformador. Se eu estou analisando distribuição, então eu tenho ali uma resistência que é mais ou menos próxima à reatância de dispersão. Está na mesma base ali, né? Não é tão menor assim. Então, levamos em consideração a associação série, né, o ZC. Tá? Então, curto-circuito, ele traz esse dado que é importantíssimo para outros tipos de análise, não apenas para análise da máquina, né, do transformador. Muito bem, então, progredindo aí nesse estudo, nós temos os parâmetros que foram medidos, que foi VCC, ICC e PCC. Tá? Então, o que acontece? Se eu quero a resistência equivalente, eu faço potência dividido por corrente ao quadrado. Tá? Por quê? Porque, nesse caso aqui, quem passa pelo resistor é a corrente, não a tensão. No ensaio em vazio, nós vimos que a resistência era o quê? Era a tensão ao quadrado dividido pela potência. Por quê? Porque o que eu tinha sobre a resistência, nesse caso, era a tensão a vazio. Né? Aqui não. Aqui o que eu tenho nessa resistência é a corrente nominal que circula. Então, eu utilizo a outra fórmula de potência, que é a potência dividida por corrente ao quadrado. Tá? Chegando aqui na nossa resistência equivalente. E essa resistência equivalente é referente à perda nas duas bobinas. Tá? Efeito Joule. Efeito Joule. Então, olha, efeito Joule e aquecimento, tanto na bobina 1 quanto na bobina 2. Legal. Por fim, o que acontece? Reatância de dispersão. Reatância de dispersão, que na minha visão seria o ponto aqui o mais importante, né, dessa análise, com base principalmente aí na análise de CEP, sistema elétrico de potência, temos que a impedância é a tensão dividida por corrente. Impedância equivalente, tensão total dividida pela corrente total do circuito. Tá? Parâmetros de entrada. Sem segredo. Agora, reatância equivalente vai ser o quê? Vai ser basicamente essa impedância ao quadrado, né, subtraída da resistência equivalente ao quadrado, né, extraindo a raiz dessa diferença, eu chego, então, na reatância equivalente.
Só que zec quadrado é VCC sobre CC quadrado. E rec quadrado é PCC sobre CC quadrado elevado ao quadrado. Então, quando eu extrair a raiz dessa diferença, eu chego na reatância de dispersão 1 mais a reatância de dispersão 2 espelhada, tá? Para o lado 1, lado de alta tensão. Então, tenho já os dois parâmetros. Os valores obtidos são referidos para o lado de alta tensão, lado 1 do transformador. Aí, se eu quisesse o lado 2, pego a relação de Spirius, faço ela ao quadrado e espelho agora para o lado 2. Certo? Lado 2 seria baixa tensão. Alguma pergunta nessa parte aqui, turma? Iniciar em curto-circuito? Por mim, não, professor. Aqui também não. Tranquilo, tranquilo. Ok. Vamos lá, então voltando aqui. Próximo ponto, rendimento. Rendimento. Tá? Vamos lá. O rendimento do transformador elétrico é definido pela relação entre a potência elétrica fornecida pelo secundário e a potência elétrica absorvida pelo primário. Como as perdas do transformador estão diretamente ligadas à temperatura de trabalho do transformador, nesse cálculo é importante usar a temperatura de regime de trabalho, que no caso, 75 graus. Então, o transformador ele vai trabalhar quente, né? Não tem como fugir disso. Porque se ele está energizado, no mínimo ele tem perdas no núcleo. No mínimo. Tem transitório, tem um monte de coisa. Harmônico. Mas no mínimo tem perdas no núcleo. Então, perdas no núcleo é aquecimento. Então, o transformador já trabalha quente. Tá? Por definição. Tá? Liguei o transformador, ele vai aquecer. Então, a gente adota aqui essa temperatura de rendimento, tá? 75 graus para referência. Tá. E o que acontece? Rendimento equivale a potência de saída dividida pela potência de entrada. Por que disso? Né? Existe um porquê. Alguém se arrisca a dizer aí o porquê dessa relação? Do rendimento? Vamos ver aqui no chat. Ninguém? É porque essas perdas, como elas são causadas pelo transformador, então tem alguma relação. Assim, eu não consigo imaginar uma relação mais profunda além de dizer que elas são causadas pelo transformador, mas é isso que eu chutaria. Então, é por conta disso, na verdade, né? É esse o caminho, né? A gente analisa perdas. Pessoal, vou conectar aqui o bateria. Como sempre, esqueço de conectar ou ligar. Já volto aqui com vocês.
Bom, então, retomando aqui, a colocação aí do colega foi pertinente, né? Porque rendimento leva em consideração aqui as perdas. A fórmula até deixa bem explícito isso, né? Só que, assim, o que muda? Né? Por que no transformador ideal eu não falei de rendimento? Porque ideal não tem perdas. Né? Se no ideal não existem as perdas, então potência de saída dividida pela potência de saída dá 1. Então o rendimento é constante, dá 1. Né? Se o rendimento é 1, potência de saída é igual a potência de saída. Né? Ou potência de saída é igual a potência de entrada. P1 é igual a P2. Né? Não foi isso que a gente estudou? Estudamos, né, no transformador, revisão ali do transformador ideal. P1 igual a P2. Aqui não. Aqui P1 não é igual a P2. Então o rendimento não é 1. O rendimento não é 100%, pois existem perdas. Foucault, esterese, dispersão nas bobinas e Joule. Tá? 4 tipos aí de perdas. Muito bem. Então, a fórmula para o rendimento do transformador, tá? A fórmula clássica aí de rendimento seria o quê? Seria a potência de saída. Quando eu falo de potência, eu falo de potência útil. Tá? Rendimento, potência do sistema S, é o S, é VA, né? Volt ampere, professor. Não é isso? Não é os kVA da vida? Não é. Tá? O rendimento é em watts ou quilowatts, tá? Megawatts, a gente leva em consideração potência útil. Obviamente, o rendimento é um percentual, tá? Porcentagem. Não vai ter uma unidade. Mas a potência a ser levada em consideração na análise é a potência útil, potência em watts. Então, o que eu faço? Pego a tensão, tá? Por exemplo, potência de saída. Tensão de saída, V2, vezes corrente I2, vezes cosseno φ, porque é a definição de potência ativa. Daí divido pela potência de saída de novo, então Ctrl+C, Ctrl+V, mais perdas no núcleo, mais perda Joule. Tá? Então, essa é a formulação do rendimento, ok? Eu posso reescrever isso colocando aqui a perda Joule em função da resistência, tá? Pela corrente ao quadrado. Por que disso? Porque perdas no núcleo, imagine, liguei o transformador, a máquina, né, essa máquina estática, exige uma corrente para que ela funcione, só para que ela funcione. Vou induzir tensão, então eu quero uma corrente mínima, que é o I0. Tá? I0. Por quê? Para induzir, eu vou aquecer e eu preciso ter um alinhamento dos domínios magnéticos. Então, tem resistência de perdas por temperatura, né? Efeito Joule, e tenho que a trans de magnetização. Então, só para ligar o transformador eu já tenho essas perdas. Mas e se eu tenho 20% de carga? Eu tenho essas perdas ainda. E se eu tenho 50% de carga? Tenho a mesma perda no núcleo. Se eu tenho 100% plena carga, você continua tendo essa perda no núcleo. Você sempre vai ter essa perda no núcleo. Tanto que se não houver carga, ela vai existir. Né? Então, o que acontece? A perda no núcleo já dá para se induzir, né, que ela deve ser uma constante. Né? Ela é constante no sistema. Liguei o sistema sem carga, tem perda no núcleo. Com carga, obviamente, tem perda no núcleo. Plena carga, continua tendo perda no núcleo. Então, essa potência no núcleo é uma constante no sistema. Certo? É uma constante.
Esse RE2, o que ele vai representar para a gente? O RE2 significa a resistência dos enrolamentos referida para o lado da carga, tá? Por isso do 2 aqui, né? Então, o RE2 seria a resistência basicamente aqui dos enrolamentos, né? Que é o R2 mais o R'1, pois referida para o lado da carga, lado 2. Beleza, turma? Então, a fórmula do rendimento é essa. Isso daqui, né? A fórmula final. Agora, perceba. Pensem, eu tenho um sistema. Né? Nesse sistema vai um transformador. Puxa, eu estou gerando 100 megawatt. Tá? 100 megawatts aí de potência. Caramba, se meu transformador tem um rendimento, eu quero que ele seja 100%. Né? Se eu estou gerando 100 megawatts, eu quero transferir 100 megawatts. Eu não quero transferir 90 megawatts. Né? É só se parar para pensar. Eu gosto de fazer analogia com custo, dinheiro. Por quê? O que a gente paga? Eu pego minha conta, eu tenho um consumo. Esse consumo é o quê? Quilowatt-hora. Certo? Muito bem. Pensa um dia. Para ficar fácil de fazer conta aí, vou fazer de cabeça aqui, 10 horas. Transformador, sistema gerando lá por 10 horas, vai transmitir aí, quer transmitir 100 megawatts de potência em 10 horas. Tá? Então, em termos de energia, né, se eu multiplicar tempo por potência, eu tenho energia. Né? Então, 10 vezes 100, eu tenho 1000 megawatt-hora. Tá? 1000 megawatt-hora. Tá. Então, se eu for transferir essa potência e transferir apenas 90%, eu estou transmitindo 900 megawatt-hora de energia. Tá? Então, eu estou perdendo 100 megawatt-hora de energia. E eu tenho um custo pelo quilowatt-hora. Tá? Então, se eu perder 100 megawatt-hora, eu estou perdendo dinheiro. Né? Money. Estou perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu pago energia. Então, se eu me vendo como empresa, se eu estou gerando energia na transmissão, estou perdendo, eu não quero perder. Então, eu quero um sistema que determine o ponto máximo, tá, de rendimento da máquina. Por quê? Se ela, nenhum sistema de conversão vai ser 100%, né? Mas, se eu conseguir atingir ali 98, 99, 99,8%, pô, eu tô perdendo pouco. Não tem como perder zero, mas estou perdendo pouco dinheiro, tá? Então, para isso, nós devemos determinar o rendimento máximo. E daí entramos na teoria. Ó, coloquei o viés prático. Então, esse viés prático justifica esse estudo teórico. Vamos lá. Para se ter o máximo rendimento, deve-se encontrar o ponto máximo da função. E aí entra no cálculo, né? Diferencial integral. Então, o ponto máximo da função, né? Eu quero pontos de máximo e mínimo da função. Eu faço o quê? Eu faço a derivada igual a zero. Então, a derivada do rendimento é em função da corrente de carga. Então, fazendo essa derivada, igualando a zero, nós teremos o seguinte. Bom, rendimento é uma divisão, né? Então, vocês têm que lembrar lá da derivada da razão. Né? Derivada da razão, nós pegamos ali, né, a razão, daí eu faço primeiro o numerador, derivo,
Aí eu faço ali o multiplicação com o denominador, subtrai, pego o outro parâmetro lá, derivo, multiplico, tem uma relação da derivada, né? Tem aquele ulinha, velinha, menos velinha, ulinha dividido por v quadrado. Não sei se vocês estudaram dessa forma, mas tem uma formulinha para a derivada da razão, né? Então, a gente tem que aplicar isso aqui, tá? Então, fazendo essa aplicação, eu chego aqui nesse modelinho, tá? Nessa igualdade aqui. Beleza. Só que a derivada é igual a zero, tá? Se ela é igual a zero, o denominador, que é elevado ao quadrado, pela derivada, né, da função, passa para o outro lado, multiplicando zero, fica zero. Ok. Então, sobra o quê? Sobra essa parte de cima, tá? V2 cosseno 2, V2 e 2 cosseno, potência núcleo, resistência 2 quadrado. Menos V2 e 2 cosseno, V2 cosseno 2, R2 e 2 igual a zero. Tá? Então, o denominador passou para o outro lado, multiplicou por zero, deu zero. Ok. Então, legal. O que eu posso colocar aqui, né, observando aqui essa expressão aqui em cima, o que eu posso colocar em evidência, fator comum? Puxa, observando aqui, posso colocar o V2 cosseno φ2 como um parâmetro comum para essas duas parcelas, né? Porque aparece aqui também. Então, eu tenho V2 cosseno φ2, né? Multiplicando tudo isso daqui, igual a zero. Passo para o outro lado dividindo, né? Zero é dividido por qualquer coisa, dá zero. Então, eu vou ter aqui V2 e 2 cosseno φ2, menos V2 e 2 cosseno φ2, corta, tá? R2 quadrado menos R2 quadrado. Né? Então, se eu tinha R$1, estou devendo 2, eu fico devendo apenas 1. Tá? E sobra quem aqui? Potência no núcleo. Olha só, até na derivada, até no cálculo, a potência do núcleo é uma constante para nós. Né? Então, eu liguei o transformador, já tem perda no núcleo. Botei 20% de carga, tem a mesma perda no núcleo. 100% de carga, mesma perda no núcleo. Então, ela é uma constante na física e o cálculo não deixa... não desmente isso, né? Então, continua aqui, potência no núcleo menos resistência 2 vezes 2 quadrado igual a zero. Legal. Então, a potência no núcleo, ela tem que ser igual à perda nos enrolamentos para que eu tenha rendimento máximo. Tá? Portanto, a corrente de carga de secundário, para que eu tenha rendimento máximo, deve ser a raiz quadrada da perda no núcleo, que é uma constante dividida pela resistência de perdas dos enrolamentos. Certo? Então, perceba, né? Olha só. Ensaio em curto-circuito gera para nós isso daqui. Resistência de perda nos enrolamentos e a corrente de carga ao quadrado. Aí ensaio em vazio, o que acontece? Perda no núcleo. Perda no núcleo é constante. Tá? Mas gera para nós esse parâmetro. Então, é importante conhecer essa perda no núcleo. Por quê? Com ela, e tendo o conhecimento aqui dos parâmetros de perda no enrolamento e a corrente que vai para a carga, eu consigo determinar o ponto de máxima eficiência, máximo rendimento do meu transformador. Então, é importantíssimo, né? Para se ter o máximo rendimento, as perdas variáveis, ou perdas de Joule, devem ser iguais às perdas fixas no núcleo. É o que a fórmula demonstra para nós. Então, perceba, aqui eu estou analisando a máquina, o transformador. Se eu estou analisando a máquina em particular, eu tenho que ter esse estudo, né? Estudo de viabilidade, estudo de perdas, estudo de máximo rendimento, né? Fator de potência, eu tenho que ter esse estudo, porque eu vou colocar uma máquina boa no meu sistema.
Agora, se eu já tenho um sistema completo de potência operando, eu não quero definir exatamente a perda no núcleo, a perda de dispersão, não. Eu quero, normalmente, sistema de transmissão, eu quero a reatância ali de dispersão do transformador, porque eu não estou estudando a máquina, percebe? Tem que se fazer esse balanço, se ponderar mais uma vez isso, né? Eu estou estudando o equipamento, eu estou estudando ele dentro de uma aplicação. Ele dentro de uma aplicação é muito simples, tá? Agora, verificar o melhor equipamento para minha aplicação é mais complexo, tá? E é isso que a gente está vendo aqui. Turma, alguma pergunta na parte aí de cálculo aplicado, na parte de aplicação, entendimento físico da coisa? Alguma pergunta para esse slide, parte de rendimento? Aqui não, professor. Acho que nenhum em particular, professor. Tranquilo? Ok. Bom, então, dando prosseguimento. Aqui eu vou falar sobre a relação PU, né? Então, o rendimento do transformador, ele pode ser dado em PU também, tá? E aqui nós temos que uma quantidade será expressa em PU se ela for dividida por uma quantidade base escolhida, o que permite a facilidade de manuseio com os valores matemáticos. Então, por unidade, ou PU, é basicamente o valor real da grandeza dividido por uma base da grandeza. Tá? Então, se eu tenho um valor de tensão, por exemplo, 100 volts, o meu sistema está trabalhando com quanto? Está trabalhando com 200. O sistema inteiro trabalha com a base 200. Tá. Então, 100 dividido por 200, eu estou trabalhando com 0,5 PU. Tá? 0,5 PU para tensão. E se eu tiver 0,5 PU para corrente? Então, você pode aplicar, por exemplo, uma lei de Ohm, né? De 0,5 PU com 0,5 PU. Não é isso? Puxa, PU confunde, né? Por isso que tem que ter bem definido o que é PU de tensão, o que é PU de corrente, o que é PU de potência, o que é PU de impedância. Dividindo o numerador e o denominador, lá do rendimento, porque aqui eu vou trabalhar com rendimento em PU, tá? Por S base, né? S base é o quê? A potência nominal do transformador, que seria a tensão vezes a corrente. E admitindo que I1 é igual a I'2 mais as correntes de perda no núcleo, e como sabemos que a corrente de perda do núcleo é muito menor que a corrente de carga, eu posso aproximar I1 com I2, pois eu acabo eliminando esse efeito aqui, tá? Da corrente no núcleo. E com isso, se eu faço a divisão da primeira fórmula lá de rendimento por S base, eu acabo, obviamente, eu tinha tensão aqui multiplicando, tensão corrente cosseno φ. Quando eu divido por isso daqui, eu simplifico a tensão, fica apenas a corrente dividindo cosseno φ. Aqui embaixo, da mesma forma, era o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que eu falei para vocês. Perda no núcleo, ela é constante, mas devo dividir pela potência base. E aqui eu tenho a perda nos enrolamentos, né, que era aquele R2, né, o R2 era o R1 mais o R'2, vezes a corrente ao quadrado, que era a perda nos enrolamentos, dividido pela potência, agora a base, que seria o V2 nominal e 2 nominal. Posso fazer aqui ainda uma simplificação, dividido por I2 nominal ao quadrado, tá? Para ficar mais clara essa relação. Então, se eu dividir em cima e embaixo por I2 ao quadrado, eu corto o I2 ao quadrado no numerador. Sabe-se que K é o fator de carga do transformador. E K pode ser dado como potência de carga dividido pela potência do transformador. A potência de carga é V'2 e 2. E a potência do trafo é V'2 nominal dividido por I'2 nominal.
Fazendo essa simplificação, a tensão é essa mesma, né? Corta, corta. I' 2 dividido por I' 2 nominal. Então, perceba, eu posso agora substituir essa razão, I' 2 por I' 2 nominal, por K, que é o fator de carga do transformador. Tá? Que leva em consideração a potência da carga e a potência do tráfego. Então, se eu estou a plena carga, eu tenho o quê? K é igual a 100%. Se eu estou com meia carga, K é 50%. Por quê? A potência da carga é metade da potência que o tráfego suporta. Então, esse fator K ele é importante para nós. Ele fala se o transformador ele está no limite nominal, se ele está 50% do nominal, se ele está 10% do nominal, se ele está 150%. Tá? E aqui dá para responder também, dá para trazer aquele aspecto que foi colocado numa outra aula, não sei se foi o Santiago, se foi o Thiago, alguém colocou aí da explosão do transformador, né? Ah, o transformador explode, professor. Né? O que acontece? Então, um dos fatores pode ser esse fator K aqui, ó, em 150%. Tá? Então, começou a se expandir a cidade, eu tinha uma rede, né? Não foram trocados os transformadores de distribuição, e o transformador que suportava lá 1 PU, né? Ele está abastecendo uma carga de 1,5 PU, né? 150%, portanto, tá? De fator de carga. 150% de fator de carga significa que ele está com 50% de sobrecarga. Né? Você pode imaginar que ele está trabalhando 50% em sobreaquecimento, né? Acima da capacidade térmica, né, e de isolação que ele teria. Então, nesse ponto, ele pode vir a explodir. Por quê? Porque houve uma expansão da cidade, mas a rede elétrica, os transformadores não acompanharam essa expansão. Óbvio, se eu expandir a cidade, expandir o número de cargas, o número de residências, o número de comércios, o número de indústrias, fábricas, então eu tenho um consumo maior. Se eu tenho um consumo maior, eu tenho que abastecer mais carga com o mesmo transformador, então ele não vai aguentar. Então, a infraestrutura da rede elétrica tem que ser alterada conforme aumenta o número de cargas de determinada região. Isso é importante. Tá? Então, ó, fazendo essa relação, ó, I' 2 dividido por I' 2 nominal, aparece um K aqui em cima, Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo, daí aqui vai aparecer também o K elevado ao quadrado em cima. E aqui embaixo, ó, tensão nominal dividida por corrente nominal, isso daqui dá impedância nominal. Impedância nominal seria impedância base. Tá? Aqui nós vamos chamar de potência do núcleo dividida por tensão vezes corrente, Wn em PU, e R1 mais R' 2, né, sendo aqui definido como R mais R' 2, maiúsculo, né, porque minúsculo é dado em PU, seria o Z trafo dividido por Z base. Então, o que eu falei, uma impedância dividida por uma impedância base equivale a uma impedância em PU, né? Equivalente a Joule. Por quê? É dos enrolamentos. Então, eu chego numa formulinha do rendimento final, ó, que é bem semelhante ao que nós tínhamos antes lá, né? Só que o que acontece? Eu tenho um fator K agora que multiplica cosseno em cima, Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo, um parâmetro que seria do núcleo, um parâmetro que seria para as perdas joules, e esse K ao quadrado aqui em relação a essas perdas joule, tá? Então, a gente sabe que no ensaio de curto-circuito, nós temos o WJ, que seria o WCC, tá? Ou ainda, no ensaio em vazio, nós temos o WN, aqui deduzido, que equivale ao WO, tá? Esses parâmetros são encontrados em curto-circuito. Então, posso substituir, ó, WN por WO, e WJ por WCC, que são os parâmetros de potência em PU, tá? Para o sistema agora. Tá? Dá para ver, né, que a potência está sendo levada em consideração aqui. Então, isso é interessante, né? Como eu tenho o fator de carga aqui,
é a corrente, né, que está sendo... Quando eu divido uma corrente por outra e elevo ao quadrado, a corrente ao quadrado. Aqui o WCC era referente ao quê? Era referente à resistência. Resistência vezes corrente ao quadrado é potência. Tá? Então, esses WCC, WO seriam as perdas, tá? Tanto para o ensaio de curto-circuito quanto o ensaio vazio. E aqui nós temos a forma, então, do rendimento, turma, em PU. Daí vocês podem parar para pensar, puxa, professor, caramba, mas em PU, não é mais difícil em PU? Não, em PU é muito mais fácil, porque você para e pensa, de cara, o que facilita? Ah, estou trabalhando com meia carga, tá? 50%. Então, 0,5 aqui, de cara, puxa, 0,5 ao quadrado, cosseno φ, 0,92. Puxa, 0,92, 0,5, pô, já facilitou aqui. Fica faltando o quê? Fica faltando só as perdas, né? Só os ensaios. Né? Acabou, não tem muita dificuldade, né? Então, o rendimento em PU, ele traz uma facilidade e ele traz uma simplificação. Por quê? Porque não interessa se o transformador é de 100 kVA ou se ele é de 1 MVA. Eu estou trabalhando em PU. PU, eu estou vendo por unidade. Não interessa o tamanho dele. O que me interessa é o rendimento, a eficiência. Ele é eficiente? Ele é 98% ou ele é 88%? Tá? Então, se eu estou falando 88% para 1 MVA ou 98% para 100 kVA, 100 kVA acaba sendo mais eficiente do que 1 MVA. Mas espera, a potência de 1 MVA é 10 vezes maior que de 100 kVA? Sim, mas eu estou falando da eficiência. O quanto eu vou perder em 100 kVA em relação à capacidade que eu tenho para transmitir. A mesma coisa para 1 MVA. Então é isso, né? Isso que importa para nós no fim das contas, né? Eu tenho que analisar esse aspecto de eficiência independente da densidade de potência que eu estou trabalhando. Falar aqui sobre regulação, deixa eu ver o tempo, estamos dentro. Então, regulação para o transformador em PU, tá? É uma simplificação também daquela regulação que vocês já devem ter estudado com o professor Elmo, que seria a tensão, tá, para carga, menos a tensão a vazio, dividido para a tensão a vazio. Só que em PU a coisa simplifica um pouco mais, tá? Então, temos o seguinte, a regulação de tensão determina a capacidade do transformador de fornecer a tensão constante para cargas variáveis. Tá? Então, o que eu comentei na aula passada, se eu tenho transformador que é 3,8 para 220, ele é isso a vazio. Quando eu ponho uma carga, talvez caia de 220 para 215. Tá? Então, opa, qual que é a regulação desse transformador? É essa diferença, dos 220 sem carga para os 215 com carga. Então, aqui nós temos o circuito equivalente do transformador, tá? Aqui eu coloquei a impedância aqui desse ramo para o primário, para fazer uma simplificação, tá? Então, fica a resistência equivalente aqui, R1 mais R2, que é a tensão equivalente, XL1 mais XL2, e isso vai me gerar uma queda de tensão, tá? Se eu pegar a tensão de alimentação e subtrair da queda, eu tenho a tensão no núcleo. A tensão no núcleo, por esse modelo, né, que eu posso fazer, porque essa queda seria pequena, né? Eu posso igualar com a tensão de secundário. Vn igual a V2, tá? Porque o circuito é em paralelo. Então, a tensão do secundário equivale aqui à tensão ali de perdas no núcleo espelhadas, né? Para o lado aqui de baixa tensão, por exemplo. Regulação eu tenho que trabalhar com o lado, tá? Ou trabalho com o lado de baixa, sendo o lado de alta espelhada, ou trabalho com o lado de alta, sendo o lado de baixa espelhado, refletido.
É assim que funciona a regulação de tensão. Muito bem. Então, se eu tenho essa igualdade, eu posso fazer aqui uma lei de Kirchhoff, né? Tensão menos esse ΔV equivale a V2. Tá? Legal. Só que o ΔV, então, é a mesma coisa que eu pegar a tensão de alimentação e subtrair de V2, que é igual a Vn. Isso daqui é dado em volts. Tá? Então, pense, 220 menos 215. Ah, dá 5. Ok. Então, se eu botar uma carga bem pesada, cai para 210. Então, 220 menos 210, dá 10 volts. Puxa, então eu tenho uma queda de tensão maior. Por quê? Porque eu estou consumindo uma carga maior também. Então, essa relação ela é bem ponderada, né? Então, o que acontece? ΔV é corrente vezes impedância, RCC mais JXCC. E a tensão, aqui, se eu quiser passar para PU, eu tenho que dividir por parâmetros de base, né? Parâmetros de base aqui para tensão é o quê? É um Z base vezes um I base, um I nominal. Tá? Então, o que eu faço? Eu multiplico por essa razão aqui dos dois lados, para manter o equilíbrio da equação, da igualdade. Então, fazendo essa multiplicação dos dois lados, eu tenho essa igualdade, e aí eu posso simplificar algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui na corrente, eu tenho I dividido por I nominal equivale a K, né? Fator de carga. Se eu pegar aqui RCC e XCC e dividir pela impedância de base, eu tenho R'CC e X'CC, que seriam resistência e reatância em PU. Tá? E se eu pegar essa razão, né, diferença de potencial, V com V2, e dividir pela tensão de base, eu tenho o quê? Eu tenho justamente essa igualdade aqui, tá? Diferença de tensão por tensão de base igual a K, fator de carga, que é essa corrente dividida pela I nominal, que multiplica R1CC mais JXCC, dado em PU. Tá? Então, a regulação aqui, além dessa fórmula clássica, né, que seria a diferença de potencial dividido pela tensão base, nós temos também agora uma simplificação que permite, tendo apenas um ensaio em curto-circuito, em PU, no caso, obviamente, permite estabelecer regulação direta. Puxa, mas espera aí. Regulação para qual fator de carga? Depende, eu quero 100%. 1. Então, é só você fazer 1 vezes RCC mais JXCC. Tá? Eu quero estabelecer aqui com 50%. Então, é 0,5. Então, fica fácil. Perceba. Eu não tenho que calcular o circuito equivalente, né, espelhar para um lado de baixo, um lado de alta, determinar as quedas nas bobinas, as perdas no núcleo, daí sim fazer a diferença, né, a tensão de entrada, a tensão de secundária, dividir pela tensão de entrada para achar a regulação. Não. Pego os parâmetros de curto-circuito, NPU, e já tenho, basicamente, para qualquer fator de carga que eu escolha aqui. Então é muito interessante essa simplificação em PU para trabalharmos aí no projeto da máquina, do transformador, no estudo de viabilidade, né, da aplicação. Por fim, eu vou falar aqui do projeto de disjuntor para transformador de distribuição. Tá? Então, um diagraminha aqui para deixar bem claro, é assim, eu tenho um sistema de potência e tenho um transformador aqui de alta para baixa. Tá? Então, por exemplo, aqui uma indústria, tem um transformador e tenho um disjuntor. Então, eu tenho que projetar esse cara. Como que eu faço? Bem, o transformador, ele tem dados de placa. Tá?
Existem dados de placa. Inclusive, tem uma videoaula no meu canal que eu demonstro isso, tá? Aqui eu estou aprofundando bem mais, obviamente. Mas eu tenho uma videoaula para o curso técnico que eu demonstro os dados de placa, tá? Para fechamento delta, estrela, em transformador de distribuição. Óbvio, não dá para falar tudo que existe, né, para vocês, porque a gente não tem tempo hábil para isso. Mas eu vou deixar depois o link aí para que vocês possam acessar, e lá eu comento sobre a placa do transformador, cosseno φ, rendimento, e eu demonstro a análise da placa, o fechamento das bobinas do transformador trifásico de distribuição, eu demonstro lá, tá? Eu vou deixar depois o link para vocês analisarem. Aqui o que interessa para nós é que com esses dados de placa, possamos dimensionar o disjuntor. Então, o que acontece? A potência do sistema é raiz de 3 tensão vezes corrente. A corrente de base, para nós, já que aqui eu estou falando de sistema PU, vai ser, portanto, eu passo esse parâmetro que está multiplicando, dividindo. S base, raiz de 3, V base. Tá? Essa seria a corrente de base. Tá, e a corrente de curto-circuito? Por quê? O disjuntor vai nos fornecer uma proteção contra curto-circuito, né? Corrente de curto-circuito é a tensão de fase sobre impedância de fase. Legal. E o que acontece? Eu tenho a impedância do transformador em PU, que é o quê? Impedância de fase dividido por impedância base. Isso daqui vai dar um valor percentual. 0,8, 1, 0,5, né? Ou 100%, 80%, 50%. É um valor por unidade. Legal, então o que acontece? Se eu quero Z fase aqui, eu passo o Z base que está dividindo multiplicando e chego nesta igualdade, tá? Essa igualdade aqui. Legal. O que acontece agora? Se eu quero a corrente de curto-circuito para dimensionar meu disjuntor, eu pego a tensão de fase, que é a tensão de linha dividida por raiz de 3, falando aqui sistema estrela-aterrado, e divido pela impedância de fase, que é Z base vezes ZPU. Legal, tendo isso daqui, eu vou apenas fazer rearranjar essa igualdade aqui, tá? Vai ficar Z' sobre raiz de 3, mesma coisa aqui, V base dividido por raiz de 3. Aqui eu tenho ZPU, né, no denominador, 1 sobre ZPU, e 1 dividido por Z base. Z base é o quê? Basicamente, o Z base é tensão ao quadrado dividido pela potência, tá? Só que de base. Legal. Então, o que acontece? V base corta com, simplifica aqui, né, com expoente ao quadrado. E teremos agora, né, o inverso aqui dessa fração, vai passar lá para cima o S, o V vai se manter aqui embaixo, fica Z base dividido raiz de 3, V base vezes 1 dividido por Z em PU. Só que S base, raiz de 3, V base. S base, raiz de 3, V base. Isso daqui é o quê? É a corrente de base, tá? Corrente de curto-circuito, a corrente de base dividida por impedância em PU. Portanto, para o projeto do disjuntor, a corrente de curto-circuito seria o valor nominal da corrente do transformador dividido pela impedância por unidade. Isso daqui vai ser uma ordem de quiloamperes. Por quê? Porque é curto-circuito. Eu quero proteger meu sistema, né, o transformador, contra curto-circuito. Então, eu vou utilizar essa formulinha aqui. E a potência? Né? A potência é o quê? Potência de curto-circuito, raiz de 3, V nominal, I de curto-circuito. Então, o I de curto-circuito é o I nominal sobre a impedância PU, que já determinamos, só que raiz de 3, V nominal vezes I nominal, equivale a S nominal, né? Potência aparente nominal dividido por impedância em PU, dá a potência de curto-circuito em MVA. Tá? Então, os dados aqui de projeto que nós temos
pro disjuntor, seriam esses daqui: corrente de curto-circuito e potência de curto-circuito, potência aparente, certo? Então, turma, exemplo de análise para transformador trifásico, conforme eu comentei com vocês, eu vou ter que deixar para a aula de amanhã, né? Porque essa aula de hoje já passei bastante conteúdo, estamos em cima da hora também aí, e eu deixo esse momento final da aula para tirar dúvidas, caso vocês tenham alguma pergunta, e também para passar o link, né, que eu prometi para vocês aí, da placa do transformador. Então, enquanto eu procuro o link aqui, eu deixaria em aberto aí para que vocês coloquem suas dúvidas, perguntas no chat, tá? Caso vocês tenham. Pode ficar à vontade. Vou procurar aqui o vídeo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui tranquilo, professor. Beleza. Eu vou passar para vocês o vídeo. Obviamente, agora não vai dar para vocês assistirem, mas depois, tá? Depois vocês assistem aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro o título que eu coloquei. Deve ser transformador trifásico para CEP. Arco de potência, vamos ver o que parece aqui. Não. Conceito sobre transformador. Análise de distribuição. Só um minutinho, turma. Já encaminho aí para vocês. Bom, eu não encontrei aqui nesse momento, mas assim que encontrar eu deixo no chat para vocês, tá? Então, a aula de hoje foi mais uma introdução sobre esse estudo, né? Um estudo mais completo mesmo, no sistema trifásico, aplicação dos testes, dos ensaios em vazio, em curto-circuito, eficiência, regulação, né, o levantamento dos parâmetros de perdas para o circuito equivalente do transformador, proteção, tá, para transformador de distribuição. Então, o foco foi mais essa abordagem teórica. Na aula de amanhã, veremos a aplicação prática disso através do exercício. Deixei aí para tentar elucidar de uma forma mais simples, aí, trazer alguns conceitos sobre essa análise, né? Análise de eficiência, análise de perdas, para que vocês possam, então, ter uma visão mais clara, com números, né? Com uma situação prática nesse aspecto aí de transformadores trifásicos, e aí eu irei finalizando essa parte, né? De análise de máquinas estáticas, tá? Finalizando aí com transformador trifásico. Bom, eu vou
Baixar aqui a chamada, tá? A chamada aqui, ó. Confirmar os presentes. Vamos lá, vamos lá. Bom, para confirmar, então, turma, o Alan da Silveira está aí? Tô aqui. Ok. Antônio Reis. O Antônio respondeu no chat, professor. Ok. Christian Edward. Aqui, professor. Ok. Guilherme Gomes. Ok. Guilherme Pedroso. Ok. Henrique Príncipe. Carlos. Henrique tá aí. Luíde. Ah, professor, tá aqui. Ok. João Pedro. João Pedro não está aí. Ô, João Pedro, professor. Tem João Paulo e João Otávio. O João Pedro Garbellini falou que foi no médico no meio da aula. Então ele teve que sair. Ok, é o Garbellino, ele mesmo. Renan de Paulo. Opa, presidente. Ok. Santiago Coelho. Presente, professor. Ok. Guilherme Moisés. Presente. Ok. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro não. Rafael Macedo. Ok. André Paiva. No chat. Ok. Dimitri César. Chat também. Ok. Tiago Simões. Presente. Tiago Martinelli. Presente. Ok. O Caio que tinha respondido antes? Fui eu. Beleza. Que a lista, não sei porquê, não fica em ordem alfabética, né? Mas vamos em frente aí. Felipe Garcia. Presente. Juliano de Faria. Presente. João Otávio. Chat. No chat. Ok. Matheus River. Chat também. Ok. João Paulo. Ele tá presente na chamada, professor. João Paulo Pinheiro Barbosa. Sim. Rafael Kenji. Rafael Kenji está aí. Ricardo Oliveira. Chat também. Também.
Samuel Rodrigues. Presente. Ok. Ryan Gabriel. Presente, professor. Ok. Ulisses. Ulisses Melo. Tô aqui. Ok. Bom, turma, então por hoje é isso. Eu agradeço aí a presença de todos. Paulo Steiner. Professor, acho que tem 2 nomes que o professor não chamou que estão presentes na chamada.